Oiê, bom dia meninos, bom dia meninas do quarto ano e esse é o nosso último encontro do nosso semestre. E eu vou sentir tanta saudade de todos vocês que apesar de estarmos aqui num ambiente virtual, né, eu me sinto tão presente na vida de cada um de vocês, né? Esse encontro aqui, eu sei que você acaba tendo um contato direto comigo, assistindo as aulas, a gente acaba batendo um papo, né? E eu sei que é só eu que converso, mas eu acabo recebendo as suas atividades e eu acabo entendendo que você realmente está compreendendo tudo aquilo que eu estou falando. E é tão bom estar aqui com vocês, gravando essas aulas. Mas a nossa próxima semana iremos começar com a nossa maratona aí para as nossas avaliações, que irão acontecer na forma presencial. Então, a partir da semana que vem, vocês têm que estar na escola de segunda a sexta-feira, claro, seguindo todas as regras de segurança, tá bom? Não esqueça de levar sua máscara extra, tudo aquilo que você já faz aí no seu dia a dia, mas eu só vou reforçar, tá? Eu sei que você já sabe de cor, né? Mas eu vou dar uma reforçada só pra gente fazer tudo direitinho, tá? Álcool em gel, manter o distanciamento, máscara reserva. E se você quiser usar uma máscara dupla, ai meu olho tá ardendo aqui, você pode utilizar duas máscaras, tá bom? Para ficar mais protegido, certo? E então eu agradeço muito por todo esse período, por todo esse semestre, né, que passamos juntos, que você assistiu todas as aulas, que você fez todas as atividades. E eu sou tão feliz por poder estar aqui ministrando essas aulas para vocês. Eu me sinto tão bem fazendo isso, né? E vocês estão me dando essa oportunidade de estar aqui. E eu quero continuar fazendo isso sim aqui com vocês, né, no próximo semestre ou de forma presencial ou de forma aqui virtual, continuar fazendo esse trabalho que eu amo, né? Eu quero continuar assim com vocês aí no próximo semestre. Mas a partir agora do mês de junho, nós vamos nos prepararmos para a maratona e isso vai acontecer lá na escola, tá bom? E aí, vocês também vão fazer a prova, não vai ter prova oral, não vai ter chamada de vídeo. Vocês vão fazer a prova presencial, a prova escrita, tá? Então se preparem para isso. Eu já fiz a revisão de vocês. A professora Samara irá entregar a revisão para vocês, para que vocês façam o passo a passo da revisão. O material da revisão é o material de tudo aquilo que nós já estudamos, tá? Não precisa preocupar, tá bom? Tudo aquilo que nós já fizemos aqui. Caso você sinta necessidade, você pode assistir as aulas novamente, tá? Se você tiver dúvida em relação a conteúdos, é tudo que está aqui. Dentro das nossas aulas, tudo vai estar lá nas revisões e lá na nossa avaliação, certo? Entendido? Tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Bora lá! E hoje nós vamos falar sobre fauna. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre os amigos da fauna. Amigos da fauna. Nós já falamos sobre a biodiversidade. Lembra disso? Nós iniciamos, né, falando sobre a biodiversidade brasileira, que foi aí a abertura da nossa unidade 3, né? Falamos o que que é, você sabe agora o que que é biodiversidade, né? Por que que o Brasil é rico, né, na fauna, na flora, por conta da sua extensão territorial, né? Por conta da diferença climática que acontece em cada região aí do nosso país, né? Isso faz com que a gente tenha uma riqueza maior, né? Uma biodiversidade de flora, de fauna, de tudo isso. E nós aprendemos também um pouquinho sobre os amigos da fauna. Você com certeza é um amigo da fauna, né? E hoje nós vamos falar aí sobre os amigos da flora. Bora lá? Você sabe o que é flora? Sabe? Você já sabe o que é fauna, né? Que fauna é tudo relacionado aos animais. E flora? O que é, hein? Flora? Flora, será que são os vegetais? Será que é isso? Bora descobrir? Então tá, pegue o seu livro de Cidadania Moral e Ética e abra aí na página 78. Página 78. Ok. Uhum. Aqui
Aqui nós temos os amigos da flora. Bora ler para começar? Você tem que acompanhar aí a leitura juntinho comigo, tá? Flora ameaçada. Olha só. Chamamos de flora o conjunto de todas as espécies de vegetais de uma região, ou mesmo do planeta inteiro. São as árvores e todos os outros vegetais que existem, cada um com as suas características e predominâncias. Como já vimos, todos os ecossistemas do planeta estão ligados. Portanto, a preservação da flora da nossa casa comum é de extrema importância para a sobrevivência de todos os seres vivos que existem, inclusive nós, humanos. A flora também está mais que nunca ameaçada pela exploração dos recursos naturais sem preocupações ambientais. O desmatamento, as queimadas crescem a cada dia e fica muito mais difícil regular ou fiscalizar grandes territórios. Por isso, muita gente se aproveita e destrói enormes áreas verdes, gerando grandes perdas para a sustentabilidade no mundo. Assim, muitas espécies vegetais estão no risco de extinção ou mesmo extintas. Além disso, ao lado de espécies vegetais, vivem muitas espécies animais, uma grande teia de sobrevivência. Cada vez que se desmata uma área, os animais também sofrem. Isso interfere na mudança climática e nos agravamentos do efeito estufa. É necessário criar uma consciência ambiental que preserve todos os ecossistemas do planeta, nossa casa comum, para manter a vida com qualidade e preparar o mundo para as gerações que ainda estão por vir. É uma questão também de exercício de cidadania. E nós falamos muito sobre isso, né, na abertura dessa unidade 3, sobre a nossa responsabilidade, né, em cuidar do nosso planeta, principalmente para nós e para as próximas gerações, não é isso? E o que nós temos hoje é responsabilidade de de todo o comportamento dos nossos ancestrais, de toda a preocupação que eles tiveram, né, com o ecossistema, né, com a fauna, com a flora. E é por isso que nós estamos tendo a oportunidade de ainda usufruir de tudo isso. E essa responsabilidade também tem que ser nossa, né? Nós devemos também nos preocuparmos com tudo isso, para que as nossas próximas gerações aí, né, consigam sobreviver nesse planeta. E a gente sabe que se a gente não se preocupar com isso, com o desmatamento, com as poluições, o que vai acontecer? O planeta não vai suportar, né? E estando o ecossistema estando em desarmonia, tudo acaba, tudo acaba. Então nós temos que nos preocuparmos com isso, né? Tem que haver políticas públicas, né, que se preocupem com isso, que fiscalizem. Por quê? Porque senão, gente, a gente não vai ter mais casa. E quando eu falo casa, né, eu não estou falando somente aqui do nosso país, né? Eu falo do nosso planeta, né, do nosso planeta. Então isso deve ser uma preocupação mundial de todos os países, né? Por isso que a gente vê várias reuniões aí da Organização das Nações Unidas, né, em virtude de manter, né, um planeta saudável, um planeta livre da destruição, né, e criar nas pessoas essa consciência de que o planeta é a nossa casa, de que nós precisamos da biodiversidade, que o ecossistema tem que estar em equilíbrio para que nós possamos usufruir dos recursos naturais. Então é muito importante essa consciência, e essa consciência ela tem que partir de mim, partir de você, partir de toda a população mundial, porque o que é feito aqui reflete lá no Japão.
E o que é feito lá no Japão reflete aqui, entende? Porque tudo, né? Todas as coisas, todo o ecossistema, ele está em círculo, um complementando o outro, tudo com a sua razão de ser, né? Os nossos rios, né, que se liga ao mar, que se liga ao oceano, né, que faz parte também de outros, né, de outros países, tudo está interligado. A gente não tem essa divisão igual nós temos essa divisão política aí, né, do nosso mapa mundi, de cada país separado. Dentro de um ecossistema não existe isso. Tudo está interligado, né? E um nutre do outro. Então é por isso que essa consciência, ela deve ser uma consciência mundial e deve haver uma preocupação mundial em relação aos nossos recursos naturais, para que a humanidade sobreviva. E quando eu falo nós humanos, né, sobrevive é tudo o resto, né? É a fauna, é a flora, é tudo que nos cerca, tudo que compõe aí o nosso ecossistema, né, o nosso planeta. E sem água, sem alimento, sem oxigênio, quem é que sobrevive? Não há vida na Terra, né? Então vamos nos preocuparmos com isso, porque isso é um assunto muito sério e o planeta clama por isso hoje, né? E se a gente não tomar uma providência, e se não modificarmos os nossos hábitos, e se as escolas não começarem a formar essas próximas gerações, né, mais conscientes em relação a isso, o que vai ser, né? O que vai ser de nós? O que vai ser do nosso planeta, certo? Então é muito importante que você se preocupe com isso e que não só se preocupe, né, e não só tenha consciência, mas que principalmente tenha atitudes práticas em relação a isso. E eu falei muito das atitudes práticas, né, na nossa última aula, sobre o consumo consciente, né, sobre a questão do lixo. Então tudo isso envolve também, né, diretamente a preservação de tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá para a nossa página 79. E aí na nossa página 79, você vai responder as questões abaixo, marcando com X sim ou não. Ok? Flora é um conjunto de plantas de uma região? Letra A. Você vai marcar então o quê? Sim ou não? Sim, né? Então letra A você marca sim. Letra B, vamos ver? Algumas plantas se encontram em processo de extinção? Sim ou não? Plantas também são extintas ou só animais? Plantas também. Você sabia disso? Então você vai marcar que sim, as plantas também estão em processo de extinção, algumas delas, tá? Letra C. O desmatamento não é um problema em nosso país. Não, mentira, né? O desmatamento ele é um problema sim aqui, né, no nosso país. Isso acontece aqui, infelizmente. Letra D. O reflorestamento consiste em repor as árvores nativas. Sim, é isso que é reflorestar, né? É você plantar, né, árvores que são nativas, né? Para a gente reestruturar, né, o nosso ecossistema. Então, é importante que aconteça o reflorestamento, ele já é uma coisa que é uma realidade, isso já acontece, isso é muito importante. Então, a gente vai observar aqui no exercício 2 a imagem e fazendo uma interpretação dela, né, e escrevendo conclusões nas linhas abaixo. Então, aqui nós temos, né, um menino com um machado na mão e várias árvores aqui cortadas. A gente sabe que hoje o sistema é muito mais automatizado, né? Que nem é mais um machado, né? E são motosserras, né? Super rápidas, super velozes, que tem essa velocidade para fazer esse serviço aqui, infelizmente. Então eu quero que você escreva aí. Qual a sua interpretação dessa imagem? Né? Isso pode acontecer, isso deve ser feito, né? Então eu quero que você escreva aí sobre, né, a sua conclusão em relação a essa imagem que você está vendo. Ok? Vamos então para a nossa próxima página, que aí é a página 80. Vamos lá? Na página 80 nós temos aí
Por que que a preservação do meio ambiente como um todo é uma questão ligada à cidadania? Por quê, gente? Por que que a gente estuda essa matéria aqui em cidadania moral e ética? Porque a gente está falando, né, tudo aquilo que se trata de um coletivo, de hábitos, né, de atitudes que afeta a coletividade, ele é cidadania, né? É um hábito de um cidadão. E aqui a gente está falando com uma consciência de cidadão do mundo, não é isso? Não uma consciência de um cidadão regional, cidadão brasileiro, não é isso. A gente está falando aqui de uma consciência de um cidadão do mundo, né? Então a gente estuda a questão da preservação do meio ambiente aqui em cidadania, porque aqui a gente começa a refletir sobre os nossos hábitos, as nossas atitudes em relação à coletividade, que é a base da cidadania, tá bom? Então vamos lá, vamos agora, é isso que você vai colocar aí no exercício 4. Vamos falar aí, muitas plantas estão em extinção por causa da ação danosa do homem. Circule as palavras causadoras do desequilíbrio ecológico. Então nós temos aqui, ó, você vai circular somente aquilo, né, que está relacionado às causas do desequilíbrio ecológico. O desmatamento sim, né? Então você vai circular o desmatamento. Ecologia. Não, ecologia não. Reserva florestal? Também não. Queimadas? Sim, queimadas causam desequilíbrio ecológico, tá bom? Então tá. Agora vamos ler aí no exercício 5, né? A gente vai ler aí, que foi extraído do livro das árvores, né? Organizado por professores de Ticuma bilíngues lá em São Paulo. Então vamos lá, vamos ver o que eles escreveram? Ó, a vida junto com a floresta, a nossa riqueza é a terra. Na terra podemos formar nossas aldeias, podemos cultivar nossas roças. Nos rios, igarapés e lagos podemos pescar. Na floresta que cobre a terra tem caça, remédio, frutas. Tem madeira para construir a casa e madeira para construir canoa. Tem materiais para fabricar os objetos da casa, os brinquedos e os enfeites, e as tintas para pintar. Tem materiais para fazer as festas, as máscaras e os instrumentos musicais para fazer a música. Da floresta vem a história para contar e os espíritos que ajudam a curar. Nossa vida anda junto com a floresta. O que esse texto quer dizer, gente? Que na floresta, né, na natureza, a gente consegue extrair dela tudo aquilo que a gente precisa. Tudo que nós precisamos. O alimento, o oxigênio, né, a madeira para a construção das nossas casas, né, a tinta, tudo isso vem da natureza. E se a gente destrói a natureza, a gente não vai ter nada disso. Então é isso, né? É essa reflexão que nós devemos ter aqui sobre a questão da destruição, né, dos nossos recursos naturais. Então vamos aí para a página 81. Agora responda o que se pede. Observe o texto anterior, esse que eu acabei de ler, sobre a perspectiva de quem é, sob a perspectiva de quem ele é narrado. Sobre a perspectiva de quem? De um indígena, né? Por quê? Porque aqui ele fala sobre aldeias, ele fala sobre canoas, né? Ele fala sobre a pesca. Então, a gente entende que a perspectiva ali, né, de quem está enxergando tudo isso é de um indígena. Então, você vai colocar aí de um indígena, tá? B. De acordo com o texto, tudo o que esses povos estão ligados, de acordo com o texto, tudo o que esses povos são está ligado à terra. Pensando nisso, comente sobre o fato de essas terras terem sido retiradas deles após a chegada dos portugueses aqui no Brasil.
Gente, aqui tá falando, e aqui a gente já traz outra questão que foi muito trabalhada lá na nossa disciplina de história, que a gente trabalhou muito sobre os indígenas, sobre o processo de colonização, sobre a relação dos indígenas com os portugueses durante esse período, né? Sobre a tomada da terra desses indígenas. Então, tudo isso, né, a gente discutiu muito lá na nossa disciplina de história. Então, aqui está falando o seguinte, né, que de acordo com o texto, tudo que esses povos são estão ligados à terra. Então, tudo que o índio está ligado à terra. E quando tira a terra do índio, o que o índio vira? O índio fica totalmente perdido. Porque a sua sobrevivência, ele entende, né? Ele consegue ter uma consciência que muitos de nós não temos, né? E ele tem uma evolução, né, de entendimento, de consciência muito maior que todos nós, né, que estamos aí dentro dos centros urbanos, que estudamos, né, que de uma consciência que a gente muitas vezes não tem e que é uma premissa fundamental para a nossa sobrevivência, né, como seres humanos. E se a gente não tem essa consciência, o que será de nós, né? E nada mais vai importar se não tivermos, né, o que mantém a gente aqui de pé. Então aí tá falando o seguinte, né? Tá falando dessa concepção de um índio, e a gente sabe que durante o período da colonização, muitos índios tiveram suas terras tomadas, né? Então eu quero que você comente sobre quando é retirado do índio, né, após a chegada dos portugueses à sua terra, o que vai ser do índio, né? Pensando nisso, comente sobre o fato de essas terras terem sido retiradas deles após a chegada dos portugueses. Então, eu quero que você fale sobre isso, sobre esse fato histórico durante o período da colonização do Brasil, né? E o período de exploração do Brasil, né? Eu quero que você fale sobre essa relação aí do índio com os portugueses, né? De como aconteceu isso, e nós já estudamos. E aí eu quero que você escreva aí um pouquinho sobre isso, tá? Letra C. Como que eles utilizaram a terra? Os índios, né? Eles formavam as suas aldeias, não era assim que eles utilizavam a terra? Eles cultivavam roça, eles pescavam, caçavam, né? Então era assim, foi assim que eles utilizavam as terras. Então é isso que você vai colocar aí. E letra D, os brancos, que foram os portugueses, né, retiraram uma grande parte da terra ocupada pelos indígenas. Na sua opinião, será que eles souberam cuidar da flora brasileira? Justifica a sua resposta. É uma resposta pessoal. O que você acha? Que quando os portugueses eles tiraram, né, as terras aí dos indígenas, eles souberam, né, respeitar essa terra, cuidar dessa terra da forma que deveriam ou não? Eu quero que você escreva sobre isso, tá bom? Então vamos lá? Vamos agora falar também da Declaração Universal agora dos Direitos das Plantas, né? Nós estudamos a Declaração dos Direitos Universais da Fauna, lembra? Dos animais. E agora nós vamos falar um pouquinho, você também vai copiar todos esses artigos aí no seu caderno, né? É importante que você tenha consciência de tudo isso e... Opa, desculpa. E só que agora nós vamos ler juntos, né? Esses artigos, né, da fauna eu não li com vocês copiaram no caderno, vocês leram com muita atenção, mas agora vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos ler juntamente comigo aqui. Vamos lá? Todas as plantas, artigo 1. Todas as plantas nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos de existência. O homem depende das plantas e não pode exterminá-las. Tem a obrigação de colocar a seu serviço os conhecimentos que adquiriu. Artigo 3. Toda planta tem o direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. Se a morte de uma planta for necessário, deve ser precedida de cuidados para o transplante da espécie. 4. Toda planta pertence a uma espécie silvestre
tem direito a viver livre em seu próprio ambiente natural, terrestre ou aquático, e reproduzir-se. Todo corte de planta, mesmo para fins educativos, é contrário a esse direito. Artigo 5. Artigo 5º. Toda planta pertence a uma espécie ambientada tradicionalmente na vizinhança do homem, tem direito a viver e crescer no ritmo e nas condições de vida e liberdade que forem próprios da sua espécie. Qualquer modificação desse ritmo ou dessas condições que lhe for imposta pelo homem com fins mercantis é contrária a esse direito. Artigo 6º. Toda planta escolhida pelo homem para a companhia tem direito a uma duração de vida correspondente à sua longevidade natural. Abandonar, esmagar ou queimar uma planta é uma ação cruel e degradante. Artigo 7º. Toda planta com ornamentação, principalmente no recinto fechado, tem o direito à limitação razoável da permanência dessa ornamentação, bem como a adubação reparadora, a água pura e o ar natural. Artigo 8º. A experimentação vegetal que envolve sofrimento físico ou dano irreparável à planta é incompatível com os seus direitos, mesmo que se trate de experimentação médica, científica, comercial ou de qualquer outra modalidade. As técnicas de enxertia que visem a preservação da espécie devem ser utilizadas e desenvolvidas. Artigo 9º. Se uma planta for criada para a alimentação, que o seja em solo previamente preparado, utilizando-se de técnicas e elementos que permitem o seu crescimento natural e que jamais se altere o sabor característico da espécie ou se acelere a maturação dos frutos. Se uma planta for criada para transformação, seu corte deve ser seguido do replantio de no mínimo 10 unidades da sua espécie. Artigo 10º. Nenhuma da planta, fruto ou semente deve ser utilizado para divertimento do homem. As exibições de maneira imprópria ou chocante são incompatíveis com a dignidade da planta. Artigo 11º. Todo ato que implique a morte desnecessária de uma planta constitui biocídio, isto é, crime contra a vida. Todo ato que implica a morte de grande número de plantas selvagens constitui genocídio, isso é, crime contra a espécie. A poluição destrói o ambiente natural e conduz ao genocídio. 13º. As cenas de violência contra plantas, cortes, derrubadas e queimadas devem ser proibidas no sistema e na televisão, salvo se tiverem por finalidade evidenciar ofensas aos direitos das plantas. 14º. Os organismos de proteção e salvaguarda das plantas devem ter representação em nível governamental. Os direitos das plantas devem ser defendidos por leis, como os direitos humanos e os direitos dos animais. E esses são os direitos, né, a Declaração Universal dos Direitos aí das plantas. E é tão estranho, né, a gente tratar as plantas dessa forma, né, e é estranho porque a gente não consegue entender, né, que as plantas e os animais, eles têm essa necessidade de terem defensores pelos seus direitos, né, de ter legislações que protejam, né, a sua existência, para que eles não sejam extintos. Então, é necessário, né, se faz necessário uma declaração universal dos direitos, sim, das plantas e dos animais, para que as pessoas entendam, né, que as plantas e os animais, eles são realmente, né, necessários para a nossa sobrevivência, certo?
Vamos lá, para fazer. Agora vocês vão responder essas questões aí relacionadas, né, a tudo isso, e vocês vão copiar no caderno, preste bastante atenção, a declaração aí dos direitos das plantas, Declaração Universal dos Direitos das Plantas. Então, no caderno, gente, a página 82 e página 83 no caderno, tá? Para fazer, número 1. O que podemos fazer para preservar a flora do nosso planeta? O que a gente deve fazer? Né? Aí na Declaração dos Direitos fala muito, né, sobre o que nós devemos fazer para a preservação da flora. Então eu quero que você escreva aí com as suas palavras, certo? É uma resposta pessoal. 2. Você acha importante que haja uma Declaração Universal dos Direitos das Plantas? Por quê? Pessoal. Então eu quero que você, a sua opinião sobre isso. O que você acha dessa Declaração de Direitos das Plantas, Universal dos Direitos das Plantas? Por que você acha que é importante, né, que haja essa declaração? Agora aí no exercício número 3, vamos pesquisar. Com a ajuda da professora ou um outro adulto, pesquise qual é o tipo de vegetação da região onde você mora e quais são as espécies mais comuns de serem encontradas. Escreva abaixo. Agora, da mesma forma que nós fizemos lá anteriormente, né? A gente sabe que nós estamos no cerrado, né? Então eu quero que você escreva aí, né, as vegetações típicas aqui do cerrado, você coloque todas elas, tá? Porque todas elas não, só 6, né? Porque são, nossa, o cerrado é muito rico, né? Tem muitas espécies aí de vegetais, então eu quero que você encontre somente 6 e coloque aí. Número 4, quais são as ameaças mais comuns que a flora de sua região enfrenta? Eu acho que aqui são as queimadas, né? Mas eu quero que você pesquise e que você coloque aí. Agora vamos para o exercício número 5. Então, vamos lá? Agora que você descobriu algumas espécies da flora de sua região, procure figuras que mostrem essas espécies e colhe-as no espaço abaixo para fazermos um painel sobre a flora que está perto de nós. Então você vai colar aí a flora do cerrado, né? Pesquise e cole, né? E monte, né, um painel bem bonito sobre, né, a nossa flora aqui do Centro-Oeste, né, que é a nossa região, tá bom? E nós estamos agora encerrando a nossa aula de hoje, a nossa última aula, o nosso último encontro do nosso semestre. E mais uma vez eu quero agradecê-lo, tá? Por todos esses momentos que passamos juntos, pela sua colaboração, pela sua paciência, pela sua dedicação e por todos esses momentos que nós vivemos aí juntinhos, né? Durante segundas, quartas e sextas, e foi muito bom estar com vocês aqui durante esse período. E estaremos juntinhos novamente aí no próximo semestre, semana que vem, presencial, lá na nossa escola, tá bom? Beijo grande. Tchau, gente. Te encontro novamente, tá bom? Agosto, de novo juntos. Mês de junho, maratona. Tenho certeza que você vai se sair muito bem nas suas avaliações, né? E faça a sua revisão com muita dedicação, tá? A sua revisão e a sua avaliação serão feitas por mim, tá bom? Então, você pode ter certeza que tudo que estiver lá foi tudo aquilo que nós aprendemos aqui, tá bom? Beijo grande, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau.